Mega, gerações hibridizadas e o projeto da arca, baseado em Gênesis 6, do verso 9 ao verso 16. Esse é o nosso estudo número 21, graças a Deus. E desde já eu quero pedir sua ajuda, seu apoio, dando seu like, dando seu joinha, compartilhando com algum irmão, buscando edificação com ele. Compartilhe o link desse canal em algum grupo de relacionamento, que você possa se inscrever, indicar alguém para se inscrever, comente, compartilhe, que vai dar relevância ao nosso estudo. Nós fazemos com muito carinho para que você seja extremamente edificado, não é? Então nós vamos aqui ler a passagem, porque tem algumas diferenças muito fortes em relação à Bíblia comum. Então já começa com a diferença grande, porque diz: esta é a genealogia de Noé, que é Gênesis 6, 9. Na Bíblia comum vai ter: essa é a história de Noé. Então é muito inferior, não é? Essa expressão, porque aqui no hebraico é Toledot. Toledot está ligado a gerações, genealogias. Então, de história para genealogia é muito diferente. Por aí você vê como é complicado você ficar preso em uma só tradução. Principalmente que nesse período aqui de uma terra hibridizada, quando os filhos de Deus tiveram relação com as filhas dos homens, então era importante falar de genealogia para fazer separação entre os néfilins, os caídos, misturados, hibridizados, e os íntegros. Não é? Então, quando tira a palavra genealogia, é muito sério. Mas vamos lá ao texto. Esta é a genealogia de Noé. Noé foi varão justo, sem defeito em sua geração. Noé caminhou com Elohim e gerou Noé 3 filhos, Sem, Cã e Jafé. E a terra foi corrompida na presença de Elohim, e foi enchida a terra de injustiça. E viu Elohim que a terra estava corrompida, porque toda a carne havia corrompido o seu caminho sobre a terra. E disse Elohim a Noé: o fim de todo homem vem diante de mim, porquanto a terra tem sido repleta de injustiça por causa deles. Eis que os destruo com a terra. Faze para ti uma arca de madeira resinosa, que é gofer, a madeira. Farás compartimentos na arca e a cobrirás de breu, que é betume, por dentro e por fora. Isto é o que farás: 300 côvados será o comprimento da arca, 50 côvados a sua largura e 30 côvados a sua altura. Farás uma clarabóia na arca e a arremeterás um côvado acima, porás uma porta de um lado da arca e lhe farás um pavimento inferior, o segundo e o terceiro. Então, essa é a leitura e a sessão que nós vamos meditar hoje, não é? Então, já tenho explicado sobre essa expressão Toledot, que é importante. Está falando aqui sobre a genealogia, não é, de Noé, e diz que ele foi justo e íntegro. São duas expressões para traduzir o perfil deste homem Noé neste período. Justo está falando em relação ao seu caráter, não é? A sua integridade como homem, como um procedimento de um ser. O caráter dele está falando, atribuindo ao seu perfil intelectual, ao seu perfil como um ser humano, não é? Do ponto de vista mental, relacional, justo, né? Mas íntegro está falando também do ponto de vista da sua integridade genética, porque o contexto aqui é guerra genética, híbridos que vieram como consequência da queda dos 200 anjos que eram vigilantes, liderados por Shemiasa, ou Shensasa e Azazel, e eles fizeram um pacto de romper relacionamento com Deus, não é? E de não estar mais submetido a Deus e ter relações com as mulheres, as filhas dos homens, principalmente ali da geração caída de Caim. Então você vai ver esse relato no livro de Enoque, que foi suprimido do cânon bíblico, e o livro de Enoque vai falar exatamente que uma das características do castigo que Deus deu para esses desobedientes, esses caídos rebeldes, esses 200, foi que eles não poderiam viver mais de 500 anos, não é?
Então, por isso você vai perceber que no capítulo 5, as genealogias, quando você confronta, genealogia de Caim não fala a idade deles, porque eles já estavam corrompidos, e os corrompidos, Deus não permitia viver mais de 500 anos. E já a genealogia de Sete, no relato ali de Moisés, no capítulo 5 de Gênesis, ele faz questão de falar a idade de todos, para mostrar que todos ultrapassaram 500 anos, não é? No caso Noé, os filhos de Noé, nasceram quando ele teve 500 anos, quando ele fez 500 anos, para dizer que Noé era íntegro e que a vida dele só estava começando. Do contrário, os caídos só viviam até 500 anos. Isso você pode pesquisar no livro de Enoque, que é muito interessante, que vai contribuir com essas informações aqui do capítulo 6 de Gênesis. Então, em relação à palavra íntegra, atribuído a Noé, já tinha falado que ele era justo, caráter. Quando fala de íntegro, está falando em relação à integridade, à completude em relação à sua genética. Ou seja, Noé não era um homem misturado, mexido geneticamente, como era Caim e como eram os Néfilis, não é? Então, o texto diz, a palavra é tamim, completo, sem defeito na sua genética, né? Tem uma outra palavra aqui, Bedorotaiv. Essa Bedorotaiv é mármore, em relação à pedra íntegra, também é atribuído para a pessoa de Noé. Diz que ele andava com Deus. Esse andava não é um andar literal, é um eufemismo que atribui a comportamento. O comportamento, o estilo de vida comportamental de Noé era a intimidade com Deus, igual Enoque andou com Deus, não é? Então nós vamos ver também no verso 10 que vai falar dos 3 filhos de Noé. 3 filhos na Bíblia é um padrão. Você vai ver que toda vez que você vê citar na Bíblia 3 filhos, aí a Bíblia está querendo apontar para uma mudança social, para uma postura comportamental na sociedade, na humanidade. Então você vai ver que Adão teve 3 filhos, Caim, Abel e Sete. E também Abraão teve 3 primogênitos, um com cada esposa, Ismael, Isaque e Zirrã. Zirrã era filho de Quetura, para quem não sabe, a terceira esposa de Abraão. Também Moisés teve 3 filhos, Gerson, Coate e Merari. E também o padrão de 3 também nos reis mais importantes de Israel, Saul, Davi e Salomão. O padrão de 3 também é importante nos discípulos de Jesus, Pedro, Tiago e João. Então, aponta para um estilo comportamental. Então, aqui Noé teve exatamente essa experiência, essa postura. Teve 3 filhos, Shem, Ham e Jafé. Shem, que é Sem, significa reputação, e Cã, que é o mesmo Ham, significa quente ou calor, e Jafé, que significa belo ou bonito. E mais na frente, a nível territorial, vai fazer jus a esses significados, né? Então, Shem são os semitas, né? Que não é só o povo de Israel, mas toda aquela região fronteiriça de Israel são os semitas. Cã vai ser o povo que vai povoar a África, não é? Que é exatamente Misraim, que é o Egito, Put e Líbia, que é exatamente a Líbia, e Lud, Put, que é Etiópia também. Então Jafé vai ser Gomer, que é a Alemanha, toda aquela região da Europa ali, Medai e Mesec. Então vai formar aquela parte da Europa e o leste europeu também. Então são esses 3 filhos de Noé que vão indicar e vão apontar para a humanidade hoje, para as sociedades hoje, todas estão correlatas, relacionadas com os filhos de Noé. É uma genealogia precisa. Por isso que não dá para dizer história de Noé, é genealogia de Noé, porque Noé foi íntegro na sua genética, no meio de um povo, de uma geração que estava hibridizada por causa da rebelião dos 200 anjos, não é? No verso 11 e 12, nós vamos perceber também a expressão corrompida em relação à terra, né? A terra foi corrompida e com violência, vem a palavra ramaz aí, de violência e injustiça, mas também tem uma expressão hebraica para corromper que abre mais para nós entendermos. É a expressão Nesh Hatah. Esse Nesh Hatah
nisherratá é inclinar e danificar, não é? Então, e devorar. Então a terra foi devorada, foi danificada, a terra cambaleou, a terra foi inclinada por causa desse abalo genético, dessa mistura, dessa hibridização do homem, das filhas dos homens, com os anjos caídos, né? Os Bená Elohim, filhos de Deus, não é? E depois nós vamos ver aqui no verso 13, que Deus diz, eu vou dar cabo de todo o homem que ele está falando é o homem, ele está falando para Noé, conversando com Noé, e ele está dizendo, eu vou destruir a terra, eu vou dar cabo de todo homem. Esse homem que ele está falando é em relação ao homem corrompido, o homem hibridizado, as gerações que ficaram caídas, né? Desde lá, Jared, né? A geração Jared significa descendente, foi a geração exatamente que esses anjos desceram e copularam com as mulheres, as filhas dos homens, não é? Então tem a palavra Ketz, vou dar fim, vou destruir o homem com a terra, e tem a expressão Mipeneihen, que é girar ou voltar, dar uma volta, e a terra cambalear, não é? Até mesmo para os que não são terraplanistas, mostram a fotografia da terra bola inclinada, né? A terra não está no seu eixo normal, na teoria que não é a terra planista, né? A da terra redonda. E também tem a expressão Mesherrataim, ou Mesherratan, destruir, inclinar, e até a expressão nadar. Olha só, Deus nem tinha falado a palavra dilúvio, mas Noé, na linguagem que Deus trazia, já estava entendendo que ia envolver a questão da água, como se a terra fosse cambalear, fosse boiar ou nadar no meio da água, que Deus ia descer como juízo, que era o dilúvio. E também o texto vai apontar no verso 14 para a estrutura da arca, o projeto da arca, como do que foi feita a arca, né? Então tem uma linguagem poética aqui que na Bíblia comum a gente não vê, porque muitos até suprimem a palavra gofa, que é o tipo da madeira, não é? Você vai encontrar na Bíblia como um cipreste, ou alguns dizer que é uma madeira resinosa ou pinheiro, mas a palavra original é gofer. Deus trouxe uma madeira única para fazer a arca, trazer a arca para Noé construir. Não foi qualquer madeira. Então Deus é um Deus específico, é um Deus que chama e respalda. Então Deus providenciou uma madeira que era uma madeira maleável, uma madeira flexível, uma madeira única, chamava-se gofer, e mandou fazer o rejunte com essa madeira com o betume, que em hebraico é kofer. Então tem uma linguagem aqui poética. Deus disse para Noé, você vai construir a arca com gofer e com kofer. Né? Deus gosta dessa linguagem poética, o urim e o tumim, no outro contexto do peitoral do sacerdote. Então aqui Deus diz, você vai fazer a arca com gofer e com kofer. O gofer é a madeira e kofer é o betume que vai calafetar, que vai unir a arca. Que coisa linda! E essa arca, possivelmente, essa madeira ela tinha uma flexibilidade colada com esse cofre, não é? E mais tarde você vai ver que Nimrod vai construir a Torre de Babel e ele vai usar o betume, o cofre, mas ele não vai encontrar o gofer, a madeira, senão certamente ele ia querer usar a mesma madeira da arca, que ele sabia que era resistente, mas Deus escondeu essa madeira, nunca mais foi usada e nem citada na Bíblia essa madeira gofer. Que maravilha como Deus trabalha com aqueles que ele projeta junto. A Bíblia diz que Deus não vai fazer nada na terra sem antes avisar os seus profetas. Então ele viu essa unção profética no Noé e compartilhou seus segredos com Noé, compartilhou suas especialidades, a exemplo da madeira gofer. Glória a Deus. E por último, nós queremos citar aqui em relação ao verso 15 e 16, as medidas triunas da arca. A arca era triuna. A arca ela tinha uma medida para a altura, para a largura e para o seu comprimento, e a arca ela foi feita especificamente triuna, porque Deus é triuno, é Pai, Filho e Espírito Santo. Assim como Deus orientou, não é, Moisés para fazer a arca da aliança, que era triuna, e fazer o tabernáculo, que também tinha 3 compartimentos. Então Deus quer compartilhar
da sua triunidade através de seus projetos com o homem, não é? A Tevá é a arca em hebraico, a Tevá de Noé era triuna, tinha divisões, compartimentos, tinha 3 andares também, ela é toda projetada de maneira triuna, e você sabe que o 3 é um número tão profético e tão simbólico na Bíblia. Para concluir nosso vídeo do Mega hoje, Mega número 21, eu quero chamar a atenção que a gente sempre converge para Jesus, que um mistério tremendo, porque João Batista disse que Jesus era o Filho de Deus, mas Jesus falou sobre ele mesmo, que ele era o Filho do homem. E esse mistério aí, será que Deus está incoerente? Não. Quando Jesus está dizendo eu sou o Filho do homem, ele está dizendo eu sou íntegro, eu não sou filho de gigante, eu não sou néfile, eu não sou misturado dos caídos, eu sou filho do homem, eu sou íntegro como Noé era íntegro diante do meu Pai, não é? Então, que o Senhor possa olhar para mim e para você e nos ver homens íntegros, sem a mistura do mundo, assim como Jesus disse, sou o Filho do homem, que nós possamos estar íntegros perante Ele, na presença dEle. Shalom, Deus te abençoe.